Bom dia, sejam bem-vindos. Chegamos, bora? Bora para nossa semana, para o nosso ano. Mentira, né? Já estamos na metade do ano. Mas vamos, né? Chega de feriado, de descanso, de repouso, Simbora, força na peruca. E é isso. Começar ouvindo a palavra de Deus, pra gente ter um direcionamento aí para o nosso dia, para nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, e que essa seja uma palavra para o nosso ano, para a nossa vida, sabe? Que a gente tome assim uma palavra muito bonita. E é isso. Vamos ver o que o Senhor fala aqui conosco no dia de hoje. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada pelo dia de hoje. Nós colocamos diante de Ti, Pai, essa semana, a nossa vida, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, Deus, que tudo seja usado para louvar, glorificar o Teu nome, sabendo que para todas as coisas que o Senhor fez há um propósito, que o Senhor não deixa nem sequer uma árvore cair, uma folha cair de uma árvore sem que seja da sua vontade. Então, em nome de Jesus, Deus, nos ajude a entender os teus propósitos, os teus planos, e mesmo quando não entendermos com a nossa mente, que o nosso coração possa se tranquilizar, ter paz, sabendo que o Senhor tem guiado as nossas vidas e tem manifestado a tua presença em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós te consagramos esse dia, a leitura dessa palavra. Usa a minha vida, usa a minha voz, em nome de Jesus. Amém. Tô aqui de óculos, mas eu não gosto de ler de óculos tão perto, porque eu acho que o meu óculos tá, tipo, meio errado. Enfim, bora. Então vai dizer o seguinte, capítulo 55. O Senhor Deus diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham, os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão o melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Então Deus está falando aqui que aqueles que não têm dinheiro, que aqueles que têm sede, que aqueles que estão com fome, podem ir a Ele e comer. Vocês vão ter as suas necessidades saciadas. E Ele vai falar que ali o leite, o vinho, né, que são assim, digamos, coisas, né, mais requintadas para aquela época, né, vai dizer que eles teriam de graça, praticamente de graça. E aí vai falar: por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que estão gastando o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. E essa parte do por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida, por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Ontem eu e uns amigos meus estávamos conversando a respeito disso, porque, sabe, muitas das vezes a gente está trabalhando atrás de dinheiro apenas, né? E não de cumprir uma função, um propósito, sabe? Uma coisa assim, não. Principalmente a gente não está fazendo isso com confiança em Deus. A gente muitas vezes tenta dar o nosso jeitinho para ganhar mais, para tentar satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos sonhos. Quando na verdade Deus está nos convidando e falando: se você vier até mim, fazer as coisas, sabe, para mim, como para o Senhor, me honrando, trabalhando para mim, eu posso te dar muito mais do que o seu trabalho pode te dar. Eu posso te garantir coisas ainda melhores,
te garantir uma vida ainda melhor do que o seu salário pode comprar para você. Ah, não, mas eu duvido que Deus possa me dar um salário, possa me dar coisas que que eu compro com R$ 1.000.000, com R$ 10.000, com R$ 100.000, duvido que ele possa. Cara, ele é Deus, sabe. E às vezes, talvez ele não vai te dar essa coisa de R$ 1.000.000, mas ele vai te dar algo que vai fazer todo sentido para você. Sabe, que assim, vai ter muito mais significado, vai ter muito mais peso, vai ter muito mais emoção envolvida do que valores envolvidos, porque a gente sabe que valores por si só, né, coisas materiais, elas não preenchem, elas não satisfazem. Agora, o que traz de fato uma satisfação é isso, sabe, sei lá, o preenchimento que aquela coisa traz, é aquela coisa, assim, que parece que nada compra. Nossa, não tem dinheiro no mundo que pague isso que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, sabe. Então é isso, então dinheiro nenhum. Eu quero que a gente deixe isso bem claro, eu acho que o Senhor fala isso muito claro, assim, tá desde ontem falando muito forte isso comigo, sabe, que dinheiro nenhum paga aquilo que só Deus pode dar, aquilo que vai preencher por dentro, né, nossa alma. "Ah, Marina, mas você tá falando de coisas espirituais", não tô falando só disso, tô falando de sentido na vida, eu tô falando, sabe, minha colega até trouxe uma história, assim, de que, tipo, os amigos dela, né, ela tinha uns vizinhos e tal, aí uma senhora foi trabalhar e tal, e teve o filho na casa da mãe, e aí esse menino se tornou médico, porque viu todos né, os filhos ali da patroa se tornando médico, esse menino seguiu pelo mesmo caminho. Então ele se tornou médico, mas quando ele se tornou médico, sabe, aquilo, tipo, e podia ter tudo, podia comprar tudo com dinheiro, mas aí ele viu que não tinha significado, sabe, que ele ainda não, tipo, os valores, as coisas, os bens, a vida de sonhos que ele pôde realizar, ele não encontrou significado, ele não encontrou sentido, e ele acabou, enfim, cometendo um sacrilégio contra a própria vida. Então é isso, sabe? Então, muito mais do que coisas materiais, coisas das quais o Senhor pode nos dar se Ele quiser, e se você também quiser muito, assim, sei lá, você também pode correr atrás. Mas muito maior é o salário de Deus, são coisas com uma importância, um peso, um sentido muito maior. E aí vai continuar dizendo assim, ó: "Eu fiz Davi chefe líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo." Então aqui, parando, né, mais uma vez, Deus está nos dizendo que, Mari, não, mas sabe, Deus até hoje não me deu nada. Por exemplo, eu, né?
Quem não quer ser uma pessoa muito bem-sucedida? "Ah, Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor, usa-me, eu posso fazer isso", sabe, no maior dos lugares. Deus sabe que eu queria ser uma advogada, que eu queria ser uma juiz, uma procuradora. Deus sabe o tanto que eu estudei, o tanto que eu corri atrás disso, sabe. Deus sabe que eu queria ter uma vida muito melhor. Mas os pensamentos vai dizer e eu acho que também, eu acho que, tipo, eu poderia estar muito melhor, Deus, sabe, eu poderia estar fazendo obras ainda maiores, eu poderia estar te honrando muito mais, eu poderia estar te servindo muito melhor, se eu não passasse pelas dificuldades, se eu não estivesse com como é que se diz? Sabe, tendo que às vezes, ai, e às vezes, sei lá, meus pensamentos assim: "Ai, poxa, por que que eu tô aqui nessa batalha, nessa luta, e faço uma coisa e faço outra e parece que não dá certo". E e aqui, quando eu leio e eu vou ver que Deus está direcionando, Deus não permitiu que algumas coisas acontecessem, Deus não permitiu que eu passasse em algumas coisas, ou Deus, né, me mudou de caminho, ou eu mesma, às vezes é coisa própria, é erro próprio, mas eu tenho visto Deus encaminhar a minha vida, Deus direcionar a minha vida, eu tenho entregado todos os dias, eu tenho me consagrado ao Senhor e eu tenho feito as coisas para o Senhor. E eu acho uma coisa, eu acho que devia ser de um jeito, mas aqui Deus vira e fala assim: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como você. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Tudo o que eu prometo. Então Deus está falando que não tem nada fora do controle do sentido, se a gente está se entregando e mais acima vai falar: "Gente, muda sua maneira de viver, enquanto Deus está perto, aproveita, aproveita, pede conselho, pede ajuda, chama ele para perto, chama ele para sua família, senta à mesa, pede conselho", enfim, faz isso que enquanto você estiver fazendo isso, sabe, busque enquanto pode achar. As pessoas perversas mudem logo a maneira de viver. Por quê? Porque vai dizer na palavra que vai chegar o dia em que o Espírito Santo será retirado do meio de nós. E aí não terá mais como a gente pedir conselho, a gente não vai ter mais o que fazer sem o Senhor, entendeu? Então, assim, e é isso. E ainda que para você não esteja fazendo sentido, fica tranquila, fica na sua. Às vezes eu penso assim, gente, sério, eu falo, volta e meia eu falo aqui, né, que, às vezes eu acho tipo, ai, Deus me afastou de tudo, de todo mundo, e isso e aquilo. E esses dias eu tava pensando essa semana, esse final de semana, meu Deus do céu, vocês já saíram da rotina a tal ponto que você não sabe como voltar mais? Então, assim, sabe, e aí eu estava muito cercada de gente, com muita coisa para fazer, muita gente, muito isso, muito aquilo. E aí Deus foi falando isso ao meu coração, enquanto eu estava ali naquela loucura e um monte de coisa sendo deixada para trás, porque eu tenho minha rotina, assim, meus pensamentos de, né, cada dia eu faço uma coisa, eu trabalho em relação a algo que eu quero, né, que eu tenho, assim, como prioridade na minha vida fazer, mas esses dias eu, tipo, deixei, né, até mesmo para ajudar a minha amiga e tal. E aí e aí Deus virou e falou assim: "Tá vendo? Quando você tá cercada de muita gente, com muita coisa para fazer, do jeito que você sempre gosta e quer estar, né, cheio de gente, você sai um pouco do meu plano". Não que e deu super, tipo, né, foi super tranquilo e tá tudo bem às vezes fazer isso, mas tipo, você não consegue mais fazer exatamente o que
sabe, o que eu tenho projetado para você. Por quê? Porque você tá ali com a galera e isso e aquilo, e curtindo e tá-tá-tá, e fazendo as coisas das outras pessoas e as coisas das quais eu tenho como prioridade, sabe, as coisas sendo colocadas de lado, entende? Então, assim, caraca, Deus, entendi. Se eu tivesse, sabe, naquela mesma, quando eu era jovem, que eu tinha muitos amigos, tinha muita gente, rapaz, dificilmente eu, né, eu teria a rotina que eu tenho e que eu busco ter. Enfim, meu tempo tá acabando, deixa eu só finalizar aqui. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes, murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Eu vou colocar isso daqui, é muito importante sobre isso. Eu vou colocar na legenda, porque o meu tempo acabou, tá bom? Deus abençoe.